E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Terceira Trave Podcast. Estamos aqui hoje com outro convidado muito especial, mas antes disso tudo, novamente reforçar para vocês que se inscrevam aqui no canal e já vão deixando seu like, que vocês com certeza vão curtir. Além disso, dá uma palavrinha dos nossos apoiadores. Na Cadu Eventos, você faz todo o tipo de evento, seja festa de aniversário, 15 anos e qualquer outra festa que você tenha em mente aí, seja casamento, 15 anos, festa infantil, tudo tem lá na Cadu Eventos, então com certeza você não vai se arrepender se fizer sua festa lá. Hoje estamos aqui com o Clériton Vargas. Como é que tá, Clériton? Tudo tranquilo, sereno? Obrigado pelo convite, Gabriel. Tudo bem? Prazer estar aqui. Hoje vamos bater um papo aí sobre rádio, futebol, comunicação e tudo que esse setor tem direito, cara. Como é que tu vê, como é que esse setor tá hoje em dia, o crescimento, como é que tu acha que tá esse setor aí do esporte? Cara, se tu fala dentro do mercado da comunicação, é um mercado que não tem uma renovação tão grande, né? Se a gente pensar o rádio no Rio Grande do Sul e pensar na capital, são quatro emissoras que acabam trabalhando com o esporte, né? Então, não se tem uma grande renovação, é um mercado mais fechado, um mercado mais difícil de ingressar, mas dentro das mídias sociais, dentro hoje das novas ferramentas, né, os podcasts, os videocasts, os blogs, os sites específicos, isso sim tem um crescimento bem bacana, né, acontecendo, surgindo, e o legal é que está abrindo espaço para outros esportes que nem sempre tinham um espaço valorizado, né? A gente está vendo, por exemplo, o futebol feminino isso está acontecendo muito, né? As redes sociais atuando bastante nisso, então é bem bacana, né? Que esse mercado está acontecendo com maior expansão, está aparecendo, está surgindo cada vez mais profissionais trabalhando nessa área com as novas ferramentas. Já os veículos tradicionais, eles acabam tendo que viver conforme a onda, né? E aí a gente sabe que a pandemia complicou muito para esses veículos tradicionais, e então o mercado alternativo, né, dos canais independentes, YouTube, dos influencers, dos blogs e outras ferramentas, aí elas começaram a surgir, e o público gosta disso, né? Quanto mais opiniões, quanto mais pessoas estiverem trabalhando, né, atuando nessa área, trazendo essas informações, as suas opiniões, é melhor. Então, que bom que a gente está vivendo esse momento agora bem importante, né? E como é que dentro da rádio, o pessoal que trabalha digamos, na plataforma tradicional, né, da rádio, seja no programa de TV, nesse sentido, vê esse crescimento individual fora do grande centro para criações próprias? Cara, a gente entende que isso é um movimento natural que está acontecendo, é um movimento importante e muitos de nós acabam também migrando, né, e atuando nessa área. A única coisa que a gente sempre se preocupa é a questão da credibilidade, a questão de entender que há espaço para profissionais que estão indo para o lado independente e há espaço também para torcedor que está indo para o lado independente, né? E às vezes isso acaba atrapalhando de um lado e de outro, né? Então a gente entende que há espaço para todo mundo, na verdade, né? Não, a concorrência ela é sempre válida. A única coisa que a gente se preocupa, o veículo tradicional se preocupa muito mais é com a credibilidade, né? É apurar mais a notícia, não é jogar nas redes sociais por jogar e ver a repercussão, não é caçar clique, não é tentar monetizar tudo que se fala. Então a gente ainda segue trabalhando muito com isso. E os próprios clubes, né, as próprias entidades esportivas entendem que ainda o veículo tradicional é a principal plataforma, tanto é que a gente vai vendo esses movimentos de torcedores acontecendo, mas os clubes acabam ainda sempre, né, priorizando ou muitas vezes acreditando mais no veículo tradicional. Mas isso não impede que ali na frente mude, né, que essa mudança aconteça. A gente viu recentemente uma troca de projetos, por exemplo, da Garbi, que era um apresentador da Gaúcha, e optou por fazer ali o seu conteúdo próprio. Ele já tinha um projeto engatilhado ali, provavelmente já tem outros para ter trocado uma grande emissora Sim. por seu projeto próprio. Tu vê mais comunicadores fazendo esse tipo de troca, esse tipo de coisa, ou tu acha que é um caso meio isolado e eles vão preferir ficar no grande centro? Cara, eu vejo isso como mais caso isolado.
de largar tudo e viver um outro projeto, eu vejo mais como casos isolados. E por N fatores, que a gente ficaria horas aqui falando, porque que eu entendo dessa forma. Eu entendo a questão envolvendo o Duda, né? O Eduardo, ele tinha um sonho pessoal, um desejo pessoal, ele talvez, eu não cheguei a conversar com ele depois da sua saída, mas talvez ele entendesse que precisava oxigenar, precisava buscar novos caminhos e dessa forma ele foi buscar nas redes sociais. E é um movimento que está acontecendo, não só aqui em Porto Alegre, acontece no Brasil inteiro, mas eu ainda vejo que a maioria dos profissionais eles vão permanecer nos seus veículos, nos veículos tradicionais, e aí pode ser que tenha uma segunda via, né? A diferença é o que o teu veículo determina, né? Tem veículos que determinam a exclusividade total a ele, e aí tu não pode fazer, para te fazer tu vai ter que sair, pedir demissão, se desligar da empresa e fazer. Outros veículos permitem que tu tenha essa segunda alternativa, que tu faça esse outro caminho, e aí certamente esses profissionais vão conciliar. Mas eu acho que ainda a grande maioria dos profissionais que hoje estão no mercado, eles vão permanecer, sim, nos veículos tradicionais, não tenha dúvida. Um caso desse fator aí que tu falou foi o do Denilson Show, né, da Bandeirantes, que para renovar o seu contrato ele exigiu que ele pudesse ter o seu canal no YouTube também. Para ele continuar na Band, ele queria ter o seu próprio programa de forma para expor as suas ideias da forma que ele gostaria, né, diretamente Sim. nos seus meios de comunicação. A única diferença é que o Denilson não é um profissional de comunicação, né? Hoje ele trabalha na Não, comunicação, ele sim. comenta jogos, né? Mas ele foi por essa linha pela proximidade que ele acabou tendo com os boleiros, pela sua profissão e tudo mais. E ele entende que ele pode gerar um conteúdo, né? Bem bacana. E, claro, está no direito de barganhar, de negociar, e eu acho que é válido isso, é muito válido. Tem essa possibilidade, e tu deseja isso, né? De brigar por isso. Agora, eu não vejo os profissionais de comunicação, os jornalistas, os comunicadores, que hoje a gente chama, né? Daqui a pouco barganhando muito isso, não, sabe? Se não aceitar, eu vou largar tudo. Porque, querendo ou não, o veículo ainda é a principal janela, é quem te dá visibilidade. A gente pode pegar casos aí de profissionais. Vamos pegar o Cartoloco, que está hoje no Resende. Ele tem lá milhões de seguidores graças à Globo. Não, talvez não teria sem a Globo. Então, foi fundamental ele estar no veículo. Então, para muitos, é fundamental estar no veículo, não pode deixar o veículo, né? Ele acaba sendo essencial. E aí, claro, tu vai lutando para que tu tenha essas outras possibilidades. Já vou deixar bem clara essa mensagem, que o Cartoloco tem que estar aqui. Já é o segundo episódio seguido que de alguma forma a gente chega nele e a gente tem que falar diretamente com ele, hein? Queria que tu passasse aí para o público como é que funciona o dia a dia para trabalhar numa rádio, como é que é esse dia a dia, o que vocês fazem até chegar lá, como é que funciona depois de estar lá, como é que funciona uma gravação. Queria que tu passasse como é que é esse dia a dia de uma pessoa que trabalha na rádio. Cara, como é que eu posso te dizer? É que vai depender muito do perfil da emissora, tá? Vai depender muito do segmento da emissora, vai depender da área que essa emissora trabalha. Por exemplo, posso falar hoje da Rádio Granal, que eu trabalho, que é no segmento de esportes. Como é que é o dia, né? Pensar. Na minha função, eu sou apresentador, tá? Então, as coisas para mim são um pouco mais fáceis do que o normal, tá? Eu chego na emissora, eu chego 11 horas, 11h30, para entrar meio-dia no ar, eu tenho essa facilidade de horário, e chego lá e a produção me entrega o material já produzido. Ó, o programa tem tantas pessoas hoje, por exemplo, vou apresentar o debate do nosso meio-dia lá, o duplo debate da Rádio Granal. Eu tenho um roteiro já com todas as ações comerciais que eu tenho que cumprir, eu tenho a ficha de profissionais que eu vou ter junto, ao meu lado, tenho os horários do intervalo, tenho descrito se tem informação de repórter que vai entrar ou não, e tem um resumo do momento até eu entrar no ar. Por exemplo, eu tenho um resumo de toda a manhã da rádio. Ó, aconteceu isso, foi falado isso, quem falou, quem entrevistou, não sei o que, não sei o que. Claro que eu tenho que me preparar por conta, eu tenho que dar uma lida, tenho que buscar informações em sites, eu tenho que ouvir os colegas. Isso é bem interessante, né? Porque as pessoas acham que quem trabalha na Rádio Granal, quem trabalha na Rádio Gaúcha, na maneira só ouve a própria emissora. Não, tu acaba ouvindo mais as outras do que a tua própria emissora. Tu acaba ouvindo por prestigiar um colega, por buscar uma informação, para ouvir uma nova opinião, para sair um pouco da caixa.
Então, eu me preparo dessa forma, acabo ouvindo os demais e chego lá, converso com a produção, converso com os 2 repórteres que estavam até o momento no ar, que é o setorista grande, setorista internacional, converso com eles, busco as informações que eu preciso e vou ao ar, tá? Como eu apresento o programa no meio-dia, não sou o titular, né? Eu estou cumprindo férias ali, eu faço parte da bancada, mas apresento no meio-dia as 2 ali, aquele horário. Então é um programa mais de debate. Então eu jogo a pauta no ar e as pessoas começam a debater sobre o futebol, começam a debater sobre o assunto. Já o programa que eu apresento, o meu programa, vamos dizer assim, que é o Contra-Ataque, já é um pouco mais solto, a linguagem é um pouco mais solta, a gente entende que é um outro público, então eu já estou sabendo mais ou menos o que aconteceu, mas o programa se desenha mais à tarde, ele vai se desenhando. Por quê? Porque tem treinos à tarde, tem definições à tarde, tem entrevistas coletivas à tarde, então o programa vai se desenhando conforme o que eu vou tendo de novo. Aí eu vou tendo apuração na reportagem, a reportagem vai entrando ao ar, vai trazendo esse detalhe, e aí a gente vai pautando conforme o que está acontecendo, né? Um programa mais tempo real, mesmo que eu apresento à tarde até às 5 horas, das 2 às 5 da Granal. Mas é fundamental que tu tenha um contato com o teu produtor todo momento, que é praticamente um diretor, né? Ele fica te dando a linha de certo e errado, ele vai entendendo o que eu desejo e os demais colegas desejam naquele momento e vai nos atendendo. E eu trabalho muito na linha de ser o cara que menos fala, tá? Porque o âncora de programa de debates ou de programa que tem muitas pessoas trazendo informações, ele tem que ser o cara que, no máximo, ele te interroga e te dá o limite, te dá o balizador do que tu está falando, para que a pessoa que tem a informação possa trabalhar ela, não fique picotando, não fique interrompendo, não fique questionando no meio. Claro que eu tento traduzir, né? Às vezes o que o repórter fala, o que o comentarista fala, porque a gente tem que entender que nem todos entendem, perdão da redundância, o que está sendo falado, né? É a função do âncora de, se entrar muito no termo tático, vamos falar de 3-4-3, de 3-5-2, vamos falar muito de posicionamento, em determinado momento pode ter um ouvinte que não entende muito disso. Então é a minha função de traduzir, de questionar, de tentar buscar uma outra linha. E aí, claro, cada profissional vai tendo uma forma de trabalhar. A minha forma é mais essa, de trazer mais popular, de trazer mais para a linguagem universal, o que a gente discute ao longo da tarde, né? E às 5 horas eu passo o horário, e aí eu entrego para o Italo Gal, que faz a programação de tarde e noite da rádio, e aí ele já tem uma outra função, que é recuperar tudo que fez um dia e trazer uma nova leitura. Como é uma rádio, eu só que eu trabalho 24 horas de futebol e as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Não tem uma atualização toda hora. Treinou de manhã dupla Grenal, até o outro dia às 9 da manhã não muda nada, não vai ter quase nada de mudança. Então, eu tento trazer sempre uma nova forma de enxergar o mesmo assunto, trazer uma nova linha, pegar um detalhe e tudo mais. Mas cada programa, cada emissora tem uma linha de trabalho, né? E eu tenho uma linha mais solta, assim, eu tenho uma liberdade um pouco maior que a empresa me concede para tocar o programa e, claro, sou muito feliz também pelos colegas que eu tenho, que me passam essa confiança, né? Porque o âncora tem a responsabilidade também de todos aqueles que ali estão. Falou uma merda, falou uma coisa que não deveria, né? Foi para um lado que pode se passar um pouquinho, então eu tenho que ser o termômetro, segura, Pegou aqui no deu, exatamente. Só que tu tem que dar limite sem cortar ninguém, né? Não pode ser chato pro ouvinte. O cara é chato, tá me interrompendo, tá me atrapalhando, tá atrapalhando a linha de raciocínio. Então eu tenho que saber dosar tudo e, claro, as outras funções que o âncora tem. A responsabilidade comercial é minha, a responsabilidade de entrar reportagem e sair é minha, a responsabilidade de todos os colegas que ali estão todos indo para o ar com qualidade, tudo mais é minha e do operador. Então a gente vai tendo umas responsabilidades um pouco maiores e até mesmo responder para a empresa. Por que aconteceu tal coisa? É o âncora que responde. Eu sou a testa de ferro que tem que tomar paulada ali naquela hora. Então, essa é a minha função. Mas, claro, o dia da reportagem não começa às 9 da manhã, se ele estiver na escala de trabalho às 9 horas, começa na noite anterior, já começa a mandar WhatsApp, ligar, buscar informações, ouvir, perceber. Eu posso dizer, por exemplo, do caso mais recente da chegada do Tyson em Porto Alegre, né?
colega Lucas Dias ingressou às 2 da tarde, acompanhou o setor do Internacional e, ao mesmo tempo que acompanhou o setor do Internacional, ele tinha que saber a hora que o Tyson ia chegar. O Internacional não queria divulgar isso para não gerar aglomeração, mas o papel do repórter, do profissional de comunicação, é contar aquilo que as pessoas querem esconder. Então, ele foi em busca e até descobrir a hora que o Tyson chegava, o voo que o Tyson chegava, por onde chegaria, se chegaria pelo portão principal, se sairia por um portão auxiliar do aeroporto, e o dia dele terminou 1 da manhã. Então, 2 da tarde terminou 1 da manhã, porque aí tinha que ir para o aeroporto, tomar um chá de banco lá, encarar cara feia de Deus e o mundo, né? Conviver com a família ali que está numa apreensão, não quer falar, e aí tu tenta tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então, vai mudando de função para função o dia do profissional no rádio. Essas partes do repórter, ela obviamente é muito importante de divulgar o que é escondido, mas também pode gerar muita polêmica. Eu vi que essa questão da chegada do Tyson gerou muita polêmica, porque tinha muita gente que queria saber, mas até mesmo torcedores da dupla Grenal, tanto o Inter quanto o Grêmio, que eram a favor da diretoria do Inter esconder por questões de aglomeração ali, então isso também sempre gera muita polêmica. Então o repórter também tem que saber dosar essa questão de, se acabar se envolvendo numa polêmica, conseguir sair sem... É que se tu tiver que te preocupar se vai dar polêmica ou não, tu desiste de ser repórter. Vai fazer outra coisa. O repórter não tem que se preocupar com isso, o repórter tem que se preocupar com informação. Se a informação foi apurada, se a informação está exata, sentimento de repórter, que é uma coisa muito importante. O repórter tem que ter sentimento, tem que ter feeling, tem que ter sexto sentido, tem que saber entender o movimento. Eu posso trazer, por exemplo, diversas situações. Eu muitas vezes fiz jogos, pós-jogos, né, ou situações polêmicas de jogo, de clima, e é uma coisa que eu sempre cobro dos meus repórteres, como é que está a expressão facial das pessoas. Como é que tá? Tá mexendo as mãos? Chegou caminhando rápido? Bateu a porta? Tá tomando muita água? Porque isso passa, né? O corpo acaba falando situações que a pessoa lá envolvida não vai falar no ar. Mas aí o repórter tem que entender isso. O repórter tem que perceber, opa, tem algo estranho acontecendo aqui, e ele tem que falar. O repórter não tem que se preocupar com polêmica. O repórter tem que reportar, tem que trazer informação. E custe o que custar. Se tiver que passar em 2 dias depois te criticando, azar, é da tua profissão. Tu escolheu isso, sabia que tu ia tomar pau e uma hora tu ia vencer, uma hora tu ia perder. Então, tem que saber que isso é normal. Então, claro que nós estamos vivendo um momento atípico, que é da pandemia, então o repórter tem que ter esse cuidado, que é um cuidado de todos, de não aglomerar e de não incentivar a aglomeração, até porque vai estar incorrendo num erro que, nesse momento, é passível de punição. Mas ele tem que estar lá, ele tem que acompanhar, ele tem que visualizar, né? Ele tem que reportar, ele tem que relatar o que está acontecendo, né? Não incentivar, mas tem que contar. Então, repórter não tem que se preocupar com polêmica, a pessoa que dá opinião não tem que se preocupar com polêmica. Eu sempre digo uma questão, as pessoas, não é um consenso na comunicação, que todo profissional de comunicação é um formador de opinião. Eu discordo veemente disso, de que sou formador de opinião, eu tenho a minha opinião. As pessoas podem aceitar, podem questionar, ou podem criar as suas a partir da minha, mas eu tenho a minha opinião, não posso te induzir a aceitar o que eu estou querendo, ou o que eu acho certo, o que eu acho errado. Então eu tenho a minha opinião. E o repórter sabendo disso... A coisa é que vivemos numa liberdade de expressão, tu só está expressando... Exatamente, né? E a liberdade de expressão não significa fazer tudo que tu deseja achando que está certo, né? Tu pode fazer tudo sabendo de riscos, né? Do certo e do errado e tudo mais. Então, mas para te responder, o repórter não tem que se preocupar com polêmica. O repórter tem que reportar, tem que fazer a função dele. Gostando ou não gostando, se o dirigente vai gostar, se o dirigente não vai gostar, se tu vai gostar, não vai gostar, se... Isso não importa. Dentro da ética, dentro do correto, dentro do certo e dentro do princípio do jornalismo, ele tem que fazer. Tendo uma rádio falando 24 horas de esporte, né? Não fugindo desse contexto. Tu acha que tem que ter formas de se adaptar a estar sempre
falando, digamos, muitas vezes a Rádio Grenal tem que falar a mesma informação o dia todo. Então, para não ficar cansativo, tem alguma técnica que vocês usam para repassar de diferentes formas? Ou vocês sabem que tem públicos diferentes em horários diferentes? Como é que funciona essa questão? E aí eu dizia que cada minuto, cada segundo entra um ouvinte novo, entra uma nova pessoa. Então, tu vai trabalhar esse assunto de diversas formas, entendeu? O assunto vai durar 3 minutos, 5 minutos no máximo. Tu vai falar, por exemplo, da chegada do Thiago Nunes às 8, às 9, às 10, às 12, às 15, às 19, às 21. Só que vai durar 2 minutos, tu já vai lembrar que ele passou pelo Atlético, passou pelo Corinthians, aí vai lembrar de um jogador no Corinthians, aí tu vai lembrar de um jogador na Europa, a situação, um técnico parecido. Então, esse assunto já vai se espraiar em outros tantos. Então, não há um problema na repetição do assunto. Porque são diversas vozes, são diversas pessoas, são diversas leituras. Então, esse assunto ele acaba não se repetindo mesmo. Nessa parte de um assunto puxar outro, tem diferença assim em certos programas, vamos usar a Rádio Grenal, por exemplo, que, digamos assim, num tal programa vocês têm mais liberdade de dizer um assunto e aquele assunto emendar outro, e algum outro programa que tu tem uma linha de raciocínio que tu tem que seguir mais firme, que tu não pode puxar um para chegar no outro, tu tem que começar a falar e tu tem que seguir aquela linha de raciocínio? Só tem um programa na Rádio Grenal Só temos 2 programas na Rádio Grenal que a gente muda um pouquinho a leitura. Um é às 11 da manhã, que é o Toque Direto, que é o jornal da rádio. Então, o apresentador chama as informações e deu, acabou. E a Voz do Brasil, que não fala de futebol, que é uma obrigação legal. No resto, todos são livres. Todos são livres, tu pode falar tudo que tu quiser. A empresa, não há um controle, não há uma linha de, isso pode, isso não pode. Isso vai de acordo com cada âncora, com cada perfil de programa, mas acaba se falando de tudo. Uns mais, uns menos, mas não tem nenhum problema disso. A Grenal ela é livre, né? Por ser uma rádio 24 horas, tu pode falar de tudo a qualquer momento. Não precisa esperar às 5 da tarde para falar, às 2 da tarde para falar. Pode falar a qualquer momento. Só vai depender das pessoas que estão, porque cada pessoa vai ter uma leitura do assunto, né? A gente vê fazendo muito sucesso hoje, principalmente nas mídias, que a pessoa mesmo consegue exercer a função de apresentar, de editar e tal. Na parte do futebol, fazendo com que o público mais jovem também entre em contato. Um exemplo disso, por exemplo, é o Desimpedidos, que consegue trazer aí um conteúdo mais jovem, consegue implementar um jeito mais... uma língua, assim, mais para os jovens também assistir. Tu acha que a rádio tem que fazer um plano e, aos poucos, implementando programas que chamem mais atenção para o público mais jovem também, para ir crescendo esse tipo de público e, a partir disso, ir renovando também quem anda escutando o rádio? Ou tu acha que tem que manter da forma que está? É que, na verdade, não funciona assim, né? A pesquisa mostra, a pesquisa Ibope, né, como é conhecida, ela mostra para ti quem é teu público. E o teu público, ele é visto como público consumidor. Então, a diferença de veículo tradicional para veículo de internet é que veículo de internet está livre para todo mundo chega lá porque quis chegar lá, ou porque os algoritmos da internet te jogam para lá. No veículo tradicional, não. Tu vai em busca do que tu gosta de ouvir, tá? Usando rádio, por exemplo. Ninguém lê jornal sem gostar de ler jornal. Tu compra jornal e assina jornal porque tu gosta de jornal. Então, não dá para te jovializar o jornal, porque se o jovem não compra jornal, não tem por que jovializar um jornal. O rádio da mesma forma. Então, a pesquisa te mostra quem é teu público. Se ele é da classe A, B, C, se ele tem de 18 a 25, se ele tem de 25 a 35, se ele tem mais, se ele tem menos, se ele consome, se ele não consome. Então, não é uma receita de bolo isso, na verdade. Tu vai, com o tempo, percebendo uma movimentação. Só para te ter uma noção, uma mudança no rádio leva 2 anos e meio a 3 anos para dar efeito. Tu não faz hoje e descobre amanhã. O que eu falei hoje na Rádio Grenal, estamos em abril, eu vou saber resultado de pesquisa, se isso deu certo, em julho. Leva 3 meses. Então, não funciona como receita de bolo. E a jovialização do rádio, ela é mais difícil.
E aí eu te trago um cenário nacional. Hoje, rádios musicais no centro do país estão saindo do tradicional, indo para um conceito chamado jovem contemporâneo. Jovem contemporâneo é aquele que nasceu no fim da década de 80 e nos anos 90. Então, ele se tornou jovem na década de 2000, 2010, e está indo para tal maturidade de vida dos 30 aos 40. Então, eles criaram um conceito chamado jovem contemporâneo. A programação da rádio migrou para esse costume. Na rádio de informação não tem como migrar, não tem como mudar isso. Não tem um botão assim, mudei a linguagem, mudei a vinheta, mudei a trilha. Não existe, não é tão simples assim esse movimento. Então vai muito da pesquisa. A pesquisa é feita mês a mês, ela mostra, ela é recall, ela mostra o que aconteceu 3 meses anteriores ao dia de hoje, e aí tu acaba vendo esse movimento. Ó, tá jovelizando, então tu vai mudando um pouquinho. Ah, não tá se mantendo, tá tendo mais pessoas de uma idade avançada. Então, tu vai mexendo muito pouco nisso. No rádio, os veículos tradicionais não funcionam dessa forma. Então, o que o Desimpedidos fez é porque a internet é mais livre, a internet é mais fácil de sentir o resultado. O resultado é instantâneo. Terminou o vídeo, apertou lá o Enter, tu já tem um relatório te mostrando quem estava assistindo, que perfil era, que perfil não era, quem estava logado, quem não é, quanto tempo ficou te assistindo. Rádio não tem isso, né? Tu vai saber um número lá daqui a 3 meses, ó, tantas pessoas te ouvem por minuto, tantas pessoas te ouvem, tantas não te ouvem, tantas estão ouvindo a concorrência. E esse tipo de dado da quantidade, não quantidade, mas qual é o público é divulgado, é só para questões ali de administração das empresas? Não, esses dados são privados, né? As emissoras não podem ser públicos, não é uma determinação da Rede Pampa, é uma determinação do Instituto, não são públicos, eles são de uso interno. Nós temos acesso, nós vamos lá, visualizamos eles, entendemos o que aconteceu, deixou de acontecer e tal, e são usados para fins comerciais depois. Mas esses números são ocultos. Alguns perfis na internet, por exemplo, de TV, acabam divulgando, mas não poderiam, acabam divulgando o que está acontecendo minuto a minuto. A TV existe, né? Minuto a minuto, real time, que mostra o que está dando certo, o que não está. Por isso, e aí, para quem não sabe, por isso que aquela matéria tão legal do Fantástico, que chamou na abertura, vai dar no fim, porque o Ibope está melhor lá, eles conseguiram segurar. Por isso que o João Kleber fala do teste de fidelidade, porque tu vai fazendo subir o Ibope, Quando sente que vai cair, tu coloca a matéria. Por isso que o Datena mostra 12 vezes a mesma imagem de sangue, porque isso repercutiu. Ele está vendo no monitor embaixo da câmera quanto está dando de Ibope, ele está vendo quantas outras emissoras estão dando naquele momento. Então tu sabe se está dando certo, o que tu está falando, se não dá. Se tu tem que apelar um pouquinho no discurso ou não. Então tu tem esse controle na TV. No rádio não existe. Mas todos esses números são ocultos. Eles não são públicos. E essa questão desses perfis estar divulgando esse tipo de informação, para ti que trabalha fazendo o conteúdo, tu acha que atrapalha ou atrapalha pouco, atrapalha muito? É que, primeiro, que eles só mostram TV, tá? Hoje eu não tô na TV. E o que eles mostram, eles não mostram no real time, eles mostram daqui a 6 horas o que aconteceu. Então, não muda em nada. Não afeta a vida de ninguém ali. Profissionalmente falando, não afeta a vida de ninguém. É só um número que não poderia vazar e vazou. Aí é o Ibope que tem que resolver com eles, entendeu? Não nos afeta nisso. Mas, claro, pessoal, por exemplo, é a mesma coisa. Isso eu acho que afeta um pouco mais para quem trabalha com internet, que tá vendo lá, pô, minha live tá com 30 pessoas, deveria estar com 100. Aí eu acho que mexe muito mais. Para nós trabalhamos em rádio, não existe isso, entendeu? Aí existe a interatividade, que tu tá lá apresentando, tem o WhatsApp bombando. Talvez isso mexa com algumas pessoas. Nossa, eu só recebi 12 recados, nossa, eu recebi 1.000. Eu não me afeta, sabe? Se eu recebi eu recebi 1.000 recados, isso não mexe comigo. Acho que com a grande maioria acaba não mexendo, sabe? Mas Porque a acho que grande maioria das pessoas que ouvem rádio, por exemplo, elas não se manifestam no WhatsApp de uma emissora. Mas eu acho que essa parte pode incomodar, mas o que eu vejo é pessoas se incomodando com números que acabam se tornando público, né? Por exemplo, né, tu está fazendo uma live e as pessoas que estão assistindo a live sabem quantas pessoas estão assistindo. Então, eu acho que se no rádio o número fosse público, talvez o apresentador também se incomodasse mais com Mas números baixos, é né? que
não tem como tu medir, não existe um medidor de rádio. Como é que tu vai controlar quantos rádios estão ligados? Então, não, isso no rádio não vai existir, sabe? Talvez um dia, quando o rádio digital surgir e ele tenha um controle, mas é difícil, é difícil. No rádio é muito difícil. Por isso que o termômetro é a tua interatividade. Quantos engajamentos tu tem nas redes sociais e tal. Mas eu te digo de carteirinha, quem trabalha no veículo tradicional, exceto a TV, que a TV tem uma cobrança, tu recebe uma cobrança numa Globo da vida, numa Bandeirantes da vida, numa Record da vida, tu recebe uma cobrança por isso. Mas nos demais veículos, é bem tranquilo. Tu não tem essa cobrança, tu não tem esse eu preciso fazer para dar ibope, eu preciso fazer porque eu preciso de gente repercutir. Não existe daí. Porque tava falando, na parte da internet, por exemplo, eu tô fazendo tô com outro projeto simultâneo da gente tá fazendo e fazendo cobertura da dupla Grenal. Tá, já fica aqui a minha dica para vocês, que quem estiver assistindo aí quiser colar lá, Rede Repórter Grenal. A gente tá fazendo a transmissão das partidas também, e aí, por exemplo, pegou um jogo lá, sei lá, tá com 200 pessoas simultâneas, fica, tá bom, tá valendo, a gente tá vendo tudo em tempo real. Aí caiu para 30 pessoas simultâneas, tá fazendo algum bagulho errado, tem que compartilhar para aumentar, porque então ver em tempo real pode até prejudicar o que tu tá fazendo ali porque tu fica naquela euforia de, a gente tem que aumentar e acaba fazendo seu serviço errado. Eu sei que aqui não é o momento nem o espaço para fazer isso, mas eu vou te dar uma dica. Um humilde trabalhador de comunicação está 15 anos na praça e já fez TV. O momento que tu desapega de quantas pessoas estão te assistindo ou te ouvindo, tu trabalha muito melhor. O número só te atrapalha. O número só te atrapalha porque tu fica na cobrança mental. E aí tu fica mais suscetível a um erro, tu começa a apelar muitas vezes, sabe? Tu começa a ficar chamando para assistir, para te ouvir. E isso o rádio ensina, porque não tem. Então tu fala, bota conteúdo, bota teu trabalho ali e tal. Bem tranquilo. Agora vamos entrar um pouquinho ali no assunto da elaboração de um programa. Tu, como âncora, tu participa desde o início da elaboração de como vai funcionar o teu programa, ou fica ali meio que eles já te dão um roteiro pré-pronto de como vai ser o programa? Digamos que não tá no ar ainda, tá? Vocês estão esboçando uma ideia de como vai acontecer, digamos que tu entrou na rádio, né? Eles estão esboçando uma ideia de como vai acontecer o teu programa. Daí tu que diz assim mais ou menos o que tu quer, ou eles te dão um roteiro e tu segue? Não, se tu vai entrar numa emissora e vai criar programa, né, é a tua opinião, a opinião da direção da casa, dos produtores, da equipe que vai trabalhar contigo. Aí acaba tendo várias pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, as tuas ideias são levadas, claro, em consideração, mas também tem que atender o que a empresa está pensando naquele momento, com a tua chegada, com o programa e tudo mais. Show. Agora vamos focar um pouquinho mais ali na tua carreira em si, já falar um pouquinho sobre o rádio. Como é que tu acha que começou essa questão de tu gostar da comunicação e querer entrar nesse processo? Cara, eu tô há 15 anos no rádio, tá? Na comunicação. Eu sempre gostei de ouvir rádio, na verdade, né? Fui criado ouvindo rádio. Acordava de manhã para ir para a escola e o rádio estava ligado na minha casa. Lembro do rádio do carro, lembro de ganhar rádio, né? De querer um rádio. Então, a comunicação ela veio muito natural, assim, comigo. E aí eu tive minha primeira oportunidade, tinha 14 para 15 anos, e dali não parei, trabalhei com comunicação, trabalhei em assessoria de imprensa, cursei jornalismo depois, né? Cursei rádio e TV, depois cursei jornalismo, mas o rádio ele acabou fluindo naturalmente, né? Trabalhei em emissoras aqui na região de Gravataí e depois recebi um convite para ir para Porto Alegre e tô lá há 11 anos dentro da Rede Pampa, né? Então, mas para mim foi muito natural, assim, era algo que já era do meu dia, sabe, de ouvir rádio e tudo mais. E o rádio é aquele veículo para o cara se esconder, sabe? Ele não precisa aparecer, ele só fala. Então, quer te comunicar é o melhor lugar. Agora que o rádio virou multimídia, né? O rádio tem câmera, rádio tem visual, a gente tem que se cuidar, não dá mais para trabalhar de pijama.
né? Aquela coisa toda. Então o rádio hoje ele é mais multimídia, mas o rádio era o veículo do tímido, né? Só falava e tudo mais, recebia recados, recebia telefonemas e tal, ninguém te via. Hoje não. Mas o rádio, para mim, ele faz parte da minha vida, cara. Sempre fui, assim, uma pessoa muito ligada com o rádio, ouvir rádio. Gostei de ouvir rádio. Não as daqui, eu ouvia de tudo que era lugar. Tenho muitos rádios hoje, né? Tenho caixa de som, tenho Alexa, tenho tudo que possa conectar com emissoras de rádio, eu tenho, né? Eu gosto de ouvir rádio, um negócio que me faz companhia, na verdade. E eu gosto de rádio falada, né? Gosto de ouvir música, gosto, mas quando eu estou, por exemplo, no carro, eu tenho que ouvir alguém falando comigo. Então eu acabo achando aquelas rádios que tem gente falando e ali eu fico ouvindo. E tu chegou a. Tu tá pegando essa nova onda aí que tá se criando dos podcasts ou não é muito tua praia, assim? Tipo, que começou tudo com Flow, assim, e aí se criaram vários outros, que até o próprio Flow criou vários outros subnichos, assim, e tu tá pegando essa. Tá entrando nessa onda, assim, ou tu não tá curtindo muito? Cara, eu escuto bastante, eu vejo alguns podcasts, que tem alguns na internet que pode visualizar também, né? E acabo ouvindo, mas eu vou te dizer que eu já passo o dia inteiro falando que, né, por enquanto não é minha onda tá lá no podcast. Mas eu participo de todos que me convidam e tudo mais, né? Eu talvez não capitanearia um podcast, faria um hoje, né? Mas se me convidarem para participar, eu vou participar, óbvio, né? Quem trabalha com rádio quer falar sempre. Mas eu acho bacana, cara. Eu acho que é um espaço legal. Eu acho que é um espaço importante para debater aquilo que não é falado tradicionalmente. Pô, falar de futebol já tem rádio, já tem espaços, um monte de espaço. Pô, vamos falar além do futebol, vamos falar mais de coisas além do futebol. O podcast vem para isso. Ou a galera que curte cinema, sabe? Que acaba falando. A galera que gosta de games acaba indo para lá. Assuntos do dia a dia, assuntos, né, relacionamento, qualquer tema aí, eu acho bacana isso, porque é um espaço que é livre, é um espaço que tu delimita o tempo, é um espaço que tu pode convidar as pessoas sem nenhum interesse, aquela pessoa é porque ela tem conteúdo mesmo para falar, então eu acho muito bacana, cara. Eu ainda não me aventurei, assim, de capitanear, de buscar um projeto, montar e fazer, mas eu já me aventurei de participar, então isso eu sou super parceiro mesmo. É, tipo aqui, por exemplo, a gente criou o primeiro episódio que a gente chamou o Glauco, que ele trabalha no YouTube, sim, criando conteúdo, mas a gente entrou. Foi um episódio longo pra caramba, teve 2 horas e meia, e a gente conversou muito e falou, tipo, da parte do design esportivo, que é uma área que ele atua também. Pô, tu não vai ligar um rádio, tu não vai saber, não vai escutar sobre Sim, isso. É uma área que tu não vai escutar. Tipo, agora a gente aqui tá falando sobre comunicação. Tu não abre o rádio, eles não falam sobre o processo que eles fazem até começar a falar sobre o jogo. Eles só, na maioria das vezes, falam sobre o jogo, né? Tipo, é muito menor o espaço que eles têm para falar do claro. processo que eles fazem. Então, aqui a gente consegue bater um papo sobre os outros processos que envolvem todo o que vem para todos os processos que tem para chegar no resultado final, que é a partida de futebol e a informação. Sim, sem dúvida. O podcast ele serve para isso, né? Para te ampliar um pouco mais. Acho que tudo que é possível, tudo que tu consiga sair da caixa, sair do habitué, do tradicional, é válido. Desde que tenha conteúdo de qualidade. Tem muita coisa na internet que é muito ruim, né? E faz sucesso. Ou, sabe? Eu vejo muita coisa, não pela profissão, é porque eu sou curioso mesmo. Eu fui estudar, eu fui buscar isso. Eu vejo muita TV, sou ainda dos poucos que gosta de assistir TV, sabe? Tenho Netflix, tenho os aplicativos, mas eu gosto de ver TV, eu gosto de ver conteúdo. Eu sou o cara aquele que presta atenção se o cenário tá sujo. Tô ouvindo rádio, tá vazando um cobro muito, por exemplo, do espaço que eu trabalho aqui, sabe? Muita coisa ruim. Tava vendo muita porcaria. E infelizmente, agora vai surgir a onda de podcasts muito bons e uns fazendo por fazer, como já existem os influenciadores que são muito bons e outros que fazem por fazer, sabe? Estão lá fazendo para aparecer, ou para conseguir um patrocinador, conseguir alguma coisa. Então, mas eu acho que a galera sabe separar muito bem isso, sabe? Ó, que é bom, que é para a galera consumir, o que é mais do mesmo, sabe? Isso acontece no veículo tradicional, isso acontece no jornal, na TV e tal, a galera consegue separar muito bem também, dentro do próprio veículo.
esse aqui é sim, esse aqui é não. Então, é natural, isso é a ordem natural das coisas. E quanto mais alternativas, quanto mais novidades, quanto mais ferramentas tiver, melhor. Eu sou da tese de que as pessoas têm que pecar por excesso e não por falta, sabe? Então, quanto mais fazer, quanto mais tentar, se der certo, beleza. Se não der certo, vê o que não deu, tenta de novo. É melhor tu abrir ali um... Melhor que o Gabriel tá agora ajustando, para quem tá nos vendo, tá ajustando câmera, ângulo de microfone e tudo mais, só porque eu falei, né? Foi olhar para trás para ver se o monitor tava sujo. Né? Isso aí, pior que é exatamente isso. Não tá, né? Espero. Mas é melhor tu abrir ali todo e ter totalmente um catálogo extremamente grande do que tu abrir e não ter nada para assistir, né? Tu tem aquela dor de cabeça, pô, tenho muita opção e o que eu vou fazer agora? Tem muita opção. Eu devo ter eu devo ter na lista de Netflix assim umas 100 coisas, não sei se tem como ter 100 coisas salvas, mas muito, porque acabo não tendo tempo, acabo priorizando muitas vezes dormir do que assistir coisas, né? Meu dia começa às 5 horas, termina quase meia-noite, então... Mas tem muita coisa boa. Como tu vai olhar na internet, no YouTube da vida, tu vai começar a procurar, ver vários canais, tu vai ver que tu só tá perdendo tempo, né? Então, sempre priorizar pelo conteúdo, né? Eu acho que é isso. É uma coisa que eu me agrado. Por exemplo, se eu vou entrevistar uma pessoa no rádio, a primeira coisa que eu faço é a pergunta que todo mundo quer ouvir. Eu não fico ali, fulaninho, como é que você tá? E a vida? Barará. Não, pergunta o que a pessoa quer ouvir diretamente. Sabe? A pessoa quer ouvir o presidente do Barcelona e quer saber se o Messi vai ser vendido ou não. Não quer, como é que tá o Camp Nou? E o Santiago Bernabéu, vocês gostam de jogar lá quando vão jogar com o Real? Não, sabe? E aí fica enrolando até perguntar. Não, pergunta de cara, sabe? Pergunta de cara, a pessoa tá ali para ouvir isso, não fica enrolando. Então, é a questão da qualidade, é o cuidado com o produto. Tu que está gerando conteúdo na internet, eu que trabalho em veículo, o Zé que trabalha com impresso, o cara que faz arte na internet, o cara que faz um podcast, envolve um site, faz com qualidade. Faz com qualidade e as pessoas consomem. Não faz com qualidade, não adianta. Pode repercutir, pode ter um monte de gente no primeiro, já no segundo dá uma caída, no terceiro cai mais, e aí acaba. Tu que é um cara, deu para ver que é extremamente crítico nessa função de, tipo, tá olhar cada detalhe do que tá acontecendo. Qual para ti hoje é um programa de TV que tu acha que tu mais curte assistir e qual a série da Netflix que tu achou melhor? Cara, série no Netflix. E aí agora tu vai me pegar porque eu vou sair da caixa, tá? Eu não olho as coisas que são modas das pessoas, tá? Eu não olhei nenhuma Casa de Papel, por exemplo. Eu tentei olhar Game of Thrones e achei meio imbecil. Desculpa, é que eu não tenho maturidade suficiente para entender. Cheguei até a 4ª temporada e disse, um abraço. Né? Mas tu olhou eu sou imbecil, parei aqui. Mas eu vejo muita coisa alternativa, cara. A última série que eu vi, que eu gostei, foi Newsman, caso do procurador de justiça que morreu enquanto investigava a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Estocolmo, de uma jornalista que investigava uma série de sequestros de meninas e acabou sendo sequestrada também. Vejo os pastelões também, vejo aqueles filmes pastelões, aqueles besteiróis americanos, vejo eles também, não tem problema nenhum. Vejo os de Férias com Ex, vejo Big Brother, pode me condenar, me julgar, assisto Big Brother também. Não como assisti no passado, mas eu dou uma olhada, assim. Sei que a Juliette deve ser campeã, ok e tal. Programa de TV, cara. Deixa eu ver um programa de TV que eu goste, assim, ultimamente eu pare para olhar. Na TV aberta, vamos pensar, para ficar mais fácil para todo mundo. É que na TV fechada eu vou sair de novo da caixa, eu vou olhar. Cara, na TV fechada eu olho um programa, por exemplo, é que os meus gostos, retira a parte que eu disse que Game of Thrones é imbecil, eu sou imbecil, fica mais fácil. Eu olho um programa chamado Bem-vindo a Bordo, no El 13 da Argentina,
que é um programa que dá um táxi para taxista que não tem carro, com roletas, com uma caixa que tem que enfiar a mão, pegar uma barra de ouro, entendeu? Eu vejo umas coisas aleatórias na Tu TV. acessa o Então, canal, eu não tu sou acessa o canal parâmetro. argentino pra ver? Eu vejo um canal da Argentina, sim. Eu assisto muito canal de fora do Brasil, assim, para buscar referência, para buscar detalhes de apresentação e tal. Quem trabalha com comunicação ela tem que sempre estar buscando algumas referências. Eu vou buscar. Então, eu acho bacana, por exemplo, o CNN 360. Eu adoro a Dani Lima apresentando, por exemplo. Para mim, era, se não o melhor, nos últimos 20 anos, era o Ricardo Boechat apresentando na Band News FM, de todas as manhãs. Gosto muito de ouvir o Macedo na Gaúcha. Gostava muito, era um professor para mim, o Marni Barcelos na Rádio Pampa, infelizmente faleceu ano passado. Estou te dizendo de rádio, para mim, hoje, que faço mais entretenimento dentro do futebol, jornalismo esportivo, mas eu vou mais numa linha do entretenimento. Para mim, o Emílio Surita é o maior de rádio e entretenimento no Brasil, o cara que sabe usar o microfone como poucos. Agora, na TV, eu olho muita coisa ultimamente de fora, então, mas eu gosto, por exemplo, se for falar de programa jornalístico, eu gosto de olhar o Profissão Repórter, que é um negócio que vai ao cerne de uma questão. Eu gostava da Liga da Bandeirantes, que pegava pessoas, pegava o Taíde, o Rafinha Bastos, pegava a Mari, aquela Mariana Weicker, e colocava nas ruas para buscar pauta. Eu acho sensacional isso. Eu gosto muito de programas tipo da TV Cultura, o Provocações, eu acho que é Provocações do Marcelo Taz. Então, eu olho um pouco de tudo, cara. Eu olho um pouco de tudo. Não sou parâmetro para nada, sabe? O que tu consome? Eu não sou parâmetro, entendeu? E, por exemplo, provo para vocês aqui, ó. Deixa eu derrubar tudo aqui. Por exemplo, ó, meu livro de cabeceira, ó, Ricardo Boechat, da inspiração que eu tenho, assim. Então, eu olho o programa de comida, acho sensacional, Rodrigo Hilbert, pra caramba, o cara que constrói até capela para casar, o cara é um espetáculo. Então, eu olho de tudo, cara, olho de tudo mesmo, não Cara, é tem um espetáculo. preconceito, assim, com olhar, sabe? Não tem preconceito quanto olhar. A minha divisão é coisa boa que me agrade, eu olho coisa, eu pulo, tal de canal. Acho tão legal um negócio chamado controle remoto, sabe? Pode trocar azar, não gostei, vamos embora. E às vezes o que é ruim pra ti é bom pros outros, né? Então, É, exatamente, exatamente. É que nem estilo musical. Tem gente que gosta de sertanejo, outros gostam de pagode, outros gostam de rock, outros gostam de folk, de jazz. Tu consome o que tu gosta, sabe? Ninguém te força nada. E é por isso que é legal esse movimento de internet, porque tá lá à disposição. Se tu gostou, tu assiste. Se não gostou, troca a página, vambora. A gente tu conseguiu falou, evoluir, né? sim. Muito nisso. Tanto que criaram inúmeras, e quando eu falo, plataformas de streaming, né? Tipo, tanto musical, tanto para criar conteúdo para agradar todo o público. Claro. Agora, por exemplo, o Spotify criou um negócio muito bacana que é Caminho Diário, o negócio, que ele reúne todas as manhãs os principais podcasts de notícias e mais as músicas que tu mais ouve, e ele consegue intercalar isso em 1 hora para ti. Então, uma ferramenta super funcional, né? Tu consegue ouvir as principais notícias e ao mesmo tempo tu tá ouvindo a música que tu curte ali, que tu gosta, que tu já salvou no Spotify. Mas o Spotify não é uma unanimidade, tem o Deezer aí, as pessoas vão lá e escolhem, nem sempre é o preço. Às vezes é a ferramenta, como funciona, né, e tal. O mais básico dos comandos, às vezes, pode fazer a pessoa trocar de um pelo outro. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, a questão, eu brinco muito com o aplicativo de banco. Tem um aplicativo, no banco que eu tenho, o aplicativo parece que foram crianças que desenharam o aplicativo. Mas isso não é nenhum demérito, e muito pelo contrário. Porque ele é super funcional. Ó, tu quer sacar, é aqui. Tu quer saldo, é ali. Ponto. Não precisa ficar apertando 74 ícones, sabe? É muito simples. Então, para mim, isso é ótimo. Se inventaram um aplicativo para te economizar tempo, então tem que ser economia de tempo mesmo, né? Tu viu que o Grêmio criou a própria plataforma streaming deles? Pois é, vem a Grêmio Play, né? Já tem outros clubes no Brasil também desenvolvendo isso. É cada vez mais aproximar o clube e o torcedor, né? No nosso último programa, a gente teve a participação do Glauco. E ele
participando da questão do marketing, a gente falou sobre a Inter de Milão e toda a reestruturação que a equipe da Inter de Milão, além do símbolo, fez para conseguir se aproximar ainda mais com o seu público. E agora, Uhum. 3 dias depois, o Grêmio lançou a Grêmio Play, que mostra que a jogada de marketing pode ser essa. Por exemplo, vamos pegar uma criança está assistindo ali um desenho, que vai ter um catálogo de filmes e séries também. Vamos pegar, está ali assistindo Peppa, por exemplo. Na transição de um episódio para o outro, talvez uniforme, alguma coisa. Então, acho que isso pode colocar ali o time como uma das prioridades para a criança, de seguir aquilo ali, porque já está, até no desenho, tá vendo aquela questão. Então, acho que pode remeter, daí a pessoa, a criança cresce um pouco, pô, vou começar a acompanhar. Ela estava lá no meu desenho, vou começar a acompanhar isso aí também. Eu Tu não acha que não a jogada consigo pode ser entender essa dessa também? forma. Eu não consigo entender dessa forma, sabe? Eu acho que a influência, por exemplo, infantil com um clube de futebol, ela vai muito da família, né? Vai muito da família e da visibilidade, do que essa família consegue dar de visibilidade a ela. Claro que quanto mais aparecer a marca, mais talvez chame a atenção, a curiosidade. Não sei se isso vai refletir curiosidade em aceitação, mas só respondendo a questão envolvendo a plataforma, tu pode fazer uma plataforma com 50 mil filmes, bem tranquilo. Se o Netflix atualizar o catálogo toda semana, por que tu vai largar o Netflix se vai assinar o Game Play? Né? Eu acho que é uma briga muito grande. Nós vamos acompanhar isso. Né? Então, claro, muitos acabam assinando para ajudar o clube. Isso é óbvio, é fato. Né? Eu acho que o Grêmio e os clubes eles precisam priorizar em conteúdos próprios para te levar para lá. Por que tu vai assinar só para ter filme? Aí tu vai no Netflix, né? Que tá todo mundo vendo e tá tendo todos os lançamentos e tal. Tu vai para lá. Então, eu acho que o clube é legal, a plataforma tem esse serviço de filmes, de programas, de desenhos, mas ele tem que priorizar no seu conteúdo. Se ele não priorizar no seu conteúdo, não sei. E o que que tu acha que seria essa parte de priorizar o seu conteúdo? Tu diz, no caso, no sentido de criar conteúdo de bastidores, essas coisas, O nesse possível. sentido? O possível. O clube tem N possibilidades de criar conteúdos, pode transmitir os treinos ao vivo, pode mostrar os bastidores ao vivo depois de cada jogo, pode mostrar jogos de categorias de base que não tem transmissão, pode fazer entrevista, pode fazer um monte de coisa. Acho que o clube tem que priorizar o seu dia nessa plataforma, além do que vai ter no pacote, que daí são os filmes, os programas, as séries, os desenhos. Mas eu acho que ele tem que fazer coisas para trazer esse torcedor. O clube, cada vez mais, ele é distante do torcedor, porque o futebol é caro no Brasil. Ele é caro no mundo, mas o Brasil é muito mais caro. No Brasil é uma vergonha um clube vender camisa a R$ 300. É uma vergonha. É uma vergonha um clube do interior vender camisa a R$ 150. Isso não é para trazer torcedores, isso é quase um afasta o torcedor. Isso favorece a pirataria. Isso favorece o camelô vendendo camisa. É um negócio que eu retrato no rádio, qualquer dos espaços que eu tenho para falar. Quanto uma camisa custar R$ 300 de qualquer clube de futebol, de basquete, de vôlei, enquanto custar R$ 300, o camelô vai seguir vendendo camisa por 35, R$ 50, vai vender mais que a loja do clube. E tu acha que. Acha não, acha ou tem essa convicção de que o Camelô vende mais que a loja do clube? Com certeza, sim. Tipo, Não existe um número, um levantamento de quantas camisas se vende de forma pirata, até porque isso é quase que incentivar. Mas se tu for num nem tem bairro como, né? popular, Pela quantidade de camelô que tem por aí. se tu for num bairro popular e perguntar quantos aqui gostariam de ter uma camisa do seu clube, talvez 8 em 10 levantariam a mão. Aí tu pergunta quantos aqui tem condições de comprar uma camisa custando R$ 300? Aí talvez um, dois. Quantos aqui tem condição de comprar uma camisa custando R$ 35? Aí talvez 5 ou 6. E aí te responde a pergunta. Tu acha que o clube, como instituição, ele peca não só nessa questão de chamar a gente para assistir os jogos, mas nessa questão com a garotada de fazer projetos sociais para levar
a gurizada a ter mais contato com o time? Tu acha que é uma parte que os clubes conseguem fazer ou que teriam que fazer muito mais do que estão fazendo? E os clubes sempre podem fazer um pouco mais, sempre podem fazer um pouco mais. Claro que os clubes não são assistencialistas, né? Eles não vivem para fazer assistencialismo, caridade, né? O Grêmio tem um instituto, o Internacional tem um instituto, clubes pelo Brasil contam com ações sociais. Eu acho que os clubes eles precisavam se aproximar mais com uma linguagem diferente daqui a pouco, né, buscar ações que possam aproximar famílias dos clubes de um jeito. Basta ver que tu faz uma peneira de um clube hoje, com gurizada de 10 anos, vai ter 25 garotos com camisa do Messi, 39 garotos com a camisa do Neymar, 19 garotos com a camisa do Cristiano Ronaldo e 2 com a camisa do clube que vai fazer o teste. Então, a inserção dos outros é muito maior que a inserção dos locais. Então, isso acaba afastando a gurizada. E digo mais, cada vez mais cresce no Brasil adeptos ao não futebol. O número de novos torcedores de futebol brasileiro vem diminuindo ano após ano. A galera vai buscando outros esportes, outras modalidades, tudo mais. O futebol brasileiro é cada vez mais distante. Seleção brasileira lota estádio hoje no Nordeste, no Norte. Sul do Brasil não lota. Sudeste, um pouco, talvez. Rio de Janeiro e tal. A galera tá desapegando. A galera... E isso é um conceito básico. Muitos torcedores gostam de títulos e não de futebol. Tem o torcedor, aquele apaixonado, passional, vive o clube. Tem o torcedor, aquele que assiste, acompanha seu clube. E tem aquele que quer título. Tem título por quê? Se não tem, um abraço. Sou gremista por ser, sou colorado por ser, sou torcedor do Cruzeiro por ser, do Galo Mineiro por ser. Então, o futebol cada vez vem perdendo espaço. Isso não é bom para o Brasil, que se vende o país do futebol, por exemplo. E essa questão de ter ali a questão do título e tal, eu vejo que muitos times, muitos torcedores, na verdade, a principal parte dos torcedores, se tá jogando mal e tá ganhando, tá beleza. Mas se tá conseguindo jogar bem, empata o jogo, é uma guerra. Então, a questão do resultado, obviamente que o futebol é feito de resultado, mas é que nem agora, o Miguel Angel Ramírez chegou no Inter. Se não tiver, para mim nesse momento tem que ter vendo os jogos do Inter, tem que ter uma evolução. Tá melhorando, tá melhorando. Se estagnar e for para baixo, não tem como. Mas se não, principalmente agora nos próximos jogos, se não vier resultado, provavelmente ele vai cair, né? Mas se ele melhorar, por que ele vai cair? Melhorar significa vencer? Mas o que eu digo é porque às vezes tem um time que tá atuação melhorando, mas o resultado não tá vindo. O problema é que muitas vezes melhora a atuação e ele cai da mesma forma, entendeu? Porque o Por, resultado não vem. por isso que o futebol é resultado. As pessoas querem conquistas, elas não querem conhecer futebol, entender que está evoluindo. O Brasil não, mas muitos, né? E aí a gente pode usar o Brasil como também um exemplo, entendem que o segundo lugar é um prejuízo, é um derrotado, é um perdedor. O terceiro lugar vale mais que o segundo. Só que o segundo lugar chegou numa final, os outros 20 não chegaram. Então é uma questão cultural nossa, que não é certo, né? Mas não vai mudar da água para o vinho, não vai ser, vamos mudar agora, vamos entender uma nova cultura. Não é assim que funciona, né? Infelizmente, aí com isso a gente entende, por exemplo, o futebol com bons profissionais durando 3 meses, 4 meses, 2 meses, 5 jogos. Essa questão, claro que é uma questão cultural aqui do Brasil, propriamente dito, porque se tu é segundo lugar, teu time tá em segundo lugar, tu vai ser zoado pelo resto da vida, que tu ficou apenas com vice. Se o time que ficou em terceiro lugar, pô, tu conseguiu chegar em terceiro lugar. Mas também, principalmente quando é um campeonato mata-mata, eu vejo que isso acontece porque tu chega na final, digamos assim, uma disputa de terceiro e quarto, se tu fica em terceiro, tu comemora muito. Se tu perde uma final, tu fica abalado e tal. Tem a questão de tu perder ali o jogo na hora e tu ficar, nossa, perdi esse jogo, podia ter sido campeão. Mas também tem ali aquela questão de ter ganho a partida. Se tu ganhou ali para ter ficado em terceiro lugar, tu vai estar, pô, ganhei a partida. Então, esse acho que é o problema, principalmente no mata-mata, nos pontos corridos, que é mais complicado essa situação mesmo.
de, Mas, de ser mas, vice, no mas caso. independente de ser mata-mata ou pontos corridos, o terceiro é o derrotado que teve uma segunda chance. O segundo é o cara que perdeu, mas ele foi finalista, sabe? Aí, porque ele perdeu, parece que tudo que ele fez tá errado. Tudo estava errado, olha aí, não conseguiu o título, ó, viu? Então é uma questão cultural, uma questão de pensamento. Né? Fora do Brasil, tu vê assim, pô, segundo lugar, é comemorado, as pessoas reconhecem, pô, perdeu, mas olha tudo que tu fez. Não, no Brasil não. No Brasil, o segundo lugar é um derrotado, ponto. Não vale, acabou. Vale o terceiro que venceu. Pô, mas o terceiro perdeu antes de mim. Eu ainda consegui passar com ele com vitória. Mas é uma questão cultural, não vai mudar. Não vai mudar, infelizmente não vai mudar. Tu disse que trabalhou ali na questão da assessoria de imprensa. Como é que funciona esse tipo de trabalho? Trabalhei em assessoria de imprensa de uma ONG, né, de uma empresa de terceiro setor. Ela, basicamente, é tu conseguir lidar o dia a dia do teu produto, da tua empresa, com a imprensa. Questão de relacionamento, de busca de espaços, de divulgar os teus trabalhos. É uma eterna conversa, né? E tu tem que ser profissional para não conseguir, para conseguir o que tu precisa, né? Sem abusar também, porque às vezes acontece a questão do abuso. E tu também tem que entender o teu contratante, teu patrão, que ele quer aparecer, e tu tem que entender também o veículo, que não é assim. Ah, tua pauta é super legal e aí eu tenho que te colocar, vou te dar um espaço. É uma profissão que tem muito jogo de cintura, mas basicamente é um relacionamento com a imprensa e a busca de um espaço de janelas de oportunidades para te mostrar o teu trabalho, o teu serviço, a tua empresa, o teu produto. Eu, dentro da comunicação, eu entendo que a assessoria de imprensa é muito válida, mas desde que ela também não atrapalhe o trabalho da imprensa, o que acontece muitas vezes dentro do esporte, né? O assessor barra um pouco a imprensa. Pô, mas ele não tá barrando a mim, ele tá barrando o torcedor, ele tá barrando a pessoa que gosta do clube, não tá barrando a mim. Se falou ou não falou, não muda para mim, mas barra muito o torcedor. Então o assessor ele também tem que ter esse cuidado de não Sinto, ser um empecilho, a porta trancada para o público consumidor, público final. sinto indiretas para o Atlético Paranaense aí. Não, cara, eu vou te dizer que é mais fácil, às vezes, conversar com o Atlético Paranaense com clubes aqui perto. Não, o que eu digo ali na questão do... que o Atlético Paranaense esbarra muito essa questão da imprensa, né? De ter veículos próprios e esbarrar. Então, acho que a questão da imprensa, principalmente lá no Paraná, é muito complicada nesse quesito, né? É que, na verdade, o Atlético Paranaense ele tem briga com um veículo só, né? E aí todos os demais pagam, né? Ele acha que o Atlético Paranaense ele pensa que ele deveria ganhar muito mais do que ele ganha e tal. Então ele tem uma briga com a Globo e ele prefere muitas vezes desaparecer. A pergunta que eu faço é: o que o torcedor acha disso? O torcedor gosta do seu clube desaparecendo muitas vezes? Não sei até onde vai. Onde o torcedor aceita isso também. Até porque é ele que paga, né? Tipo, a maior parte das despesas do clube com um negócio de sócio, ingresso e... Claro que tem o patrocínio, mas o torcedor é a peça-chave de tudo. Mas não é Então, assim. Quem mais paga é a TV. Quem paga é a TV. não, O sim, que eu clube, digo que clube vive pedindo coloca... dinheiro antecipado para a TV para pagar suas contas. Que eu digo no caso de, tipo, se não fosse a torcida, o clube não seria muita coisa, porque é ele que move, né? A emoção que move. Concordo Então, contigo, mas claro que... mas te pergunto, tu tá vendo só empate agora com os estádios fechados? Não, não nesse sentido. Eu entendi o teu... Eu digo no sentido de, por exemplo, claro que tem toda uma movimentação aqui fora e fica muito que o time pede apoio pro torcedor aqui fora, porque claro que tem muitos times que não tem torcida e tem grana para bancar e tá dando certo. Muitos casos de time que tem um patrocínio grande e dá certo, mas os clubes com mais torcida ainda na maioria dos casos acaba se dando melhor, pelo que eu É, vi. mas é que a relação ela não é igual, né? E eu vou usar um exemplo básico. Um time quando tá numa zona complicada, tipo zona de rebaixamento, ele vai lá e cria pacotes para ter sócios por preços módicos. Isso aconteceu com o Grêmio, aconteceu com o Inter, acontece com o Botafogo, acontece com o Vasco, acontece com o Corinthians. Beleza, quando o time está brigando por títulos, por que ele não faz isso? Então o torcedor só serve nessa hora da dor.
Depois não serve. Então, agora a gente vai para o nosso quadro final, que toda semana tem aí um participante novo, né? E hoje o Clériton que vai participar aqui com a gente. É um quadro aí que a gente elaborou durante a semana. É um quadro de perguntas e respostas. São 10 perguntas sobre o futebol aí de modo geral. Vou Cada errar pergunta todas. vale. Aí cada perguntinha vale 10 pontos, depois a gente soma e coloca lá no mural dos participantes no nosso Instagram, pode ser? Fechado. Vou errar todas. Então, nosso quiz primeira trave, a terceira trave. Ó, errei o nome do meu programa, olha que absurdo. Quiz terceira trave. Deixa Tipo, bem errei o nome claro, do meu deixa programa. bem claro que eu apresento programa de futebol, mas eu não entendo porcaria nenhuma de futebol, hein? Deixa bem claro isso. Vamos fazer então aí nosso programa. Ah, mas tem umas aqui que eu tenho certeza que tu vai acertar, porque a gente começou no nível muito fácil, tá? Ah, Já vou aqui para a pergunta número 1 já, então. Qual time do futebol brasileiro é conhecido como Furacão? Vamos às alternativas. Alternativa A, Atlético. Alternativa B, Coritiba. Alternativa C, Internacional. Ou alternativa D, Corinthians. como não está relacionado o estado, é o Atlético. É o Atlético. É que tinha o T ali, só que eu esqueci que na pronúncia não muda o T, né? É o Atlético. Atlético normal. Vamos lá, pergunta número 2 agora. Qual jogador marcou 2 gols contra o River Plate na final da Libertadores de 2019? Vamos às alternativas. Alternativa A, Gabigol. Alternativa B, Sacha. Alternativa C, Teves. Ou alternativa D, Santa Cruz. O Gabigol, que joga Até um binguinho, agora. né? O Gabigol. Cassino, Claro. desculpa, Cassino. Ele vai no Cassino, desculpa. Pô. Não é bingo, Cassino. Mas é bingo de igreja, né? Não, ele foi pela paleta de porco e o pano de prato. Acabou caindo lá, né? Foi meio. Ele foi Desviaram, jantar. assim. Foi jantar lá. É que ele foi no bingo da avó dele e acabou sem querer aparecendo lá. Bem isso, bem isso. Vamos para a pergunta número 3 agora, então. Qual país levou a medalha de ouro na Olimpíada de 2016 no futebol masculino? Vamos às alternativas. Alternativa A, Alemanha. Alternativa B, Brasil. Alternativa C, Nigéria. Ou alternativa D, México. Brasil! Até agora a barbadinha, né, Cléber? Agora prepara o fiasco. Agora vamos pro nível médio agora. Daqui a pouco o bagulho fica mais tenso. Vamos ver como é que vai ser agora. Vamos para a pergunta 4, então. Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2018? Vamos às alternativas. Alternativa A, Perisic. Alternativa B, Mbappé. Alternativa C, Griezmann. Ou alternativa D, Kane. O Griezmann? Primeiro erro. Foi o Harry Kane. Comemora que o título Eu é vou seu. comemorar só os erros. Comemoro só os erros. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver se vai comemorar bastante. É a primeira pessoa que torce para não comemorar. Claro. Fazer igual todo mundo faz. Quero ver fazer diferente. Tem que ser diferente, né? Sair da caixinha, né? Claro, sempre saindo da caixinha. Qual time foi campeão do Campeonato Gaúcho no ano de 1998? Vamos às alternativas. Alternativa A, Juventude. Alternativa B, Grêmio. Alternativa C, Internacional. Ou alternativa D, Caxias. 98, o Juventude. Boa, resposta correta. Essa aí se fosse fazer com pessoas de outro estado, ia ser complicado, mas como é daqui, acaba se tornando uma pergunta média ali, né? Na verdade, é só fazer a lógica de que, pelo título, conquistou a Copa do Brasil no ano seguinte, né? Outra do futebol gaúcho. Vamos ver, então, qual o maior artilheiro da história do Campeonato Gaúcho? Vamos às alternativas. Alternativa A, Baltazar. Alternativa C, Alternativa B, Sotile. Alternativa C, Paulo Gaúcho.
Ou alternativa D, Alcindo. O Santos Sotigol? Não entendi. Santos Sotile? Foi o Sotile, isso aí. O Baltazar foi o maior artilheiro de uma única edição, e o Sotile de forma geral, aí. Vamos para a próxima. Qual time foi campeão da Taça Libertadores de 1991? Vamos às alternativas. Alternativa A, São Paulo. Alternativa B, Olímpia. Alternativa C, Atlético Nacional. Ou alternativa D, Colo-Colo. 91 foi o São Paulo? Essa é a sua resposta? É. Errada. O São Paulo foi em 92 e 93. Aê, boa! Mais uma comemoração. Esse ano foi o Colo-Colo campeão. Se fosse as do Penharol, eu saberia. 11 finais, né? 5 títulos. Fica mais fácil. Vamos para a próxima. Qual o maior artilheiro da história do clássico Barcelona e Real Madrid? Vamos às alternativas. Alternativa A, Raul. Alternativa B, Messi. Alternativa C, Di Stéfano. Ou alternativa D, Cristiano Ronaldo. De Stefano? Essa é a sua resposta? Sim. Tem certeza disso? Absoluta que não. Mas sigo nela. Tem certeza? Cara, esse programa é trichato. A resposta está errada. Comemora, senhor. A resposta correta é Lionel Messi. Poxa. Vamos para a próxima. Tô chegando ao final, hein? Qual o último campeão do campeonato da Zâmbia, na temporada 19-20? Vamos às alternativas. Alternativa A, Napsa Stars. Alternativa B, Forest Rangers. Alternativa C, Nicana Sports. Ou alternativa D, Zesco Unity. O Nicâmbia. Belíssima campanha. Ele acertou. Nunca o Nick vai me decepcionar. Tu conhecia esse time mesmo, falando sério agora? Claro que não. Nicâmbia. Sei lá, é que tu falou com tanta... Tu falou até o Nick, que é exatamente o nome que o time é conhecido, que eu dei uma pesquisada. Temos Isso é um mestre do futebol mundial, um gênio incompreendido. Cara, Nicâmbia. Cara, ele joga num 4-3-3. Tissot Ramu entra como falso 9. Cara, é um fenômeno esse time. Esse time é que ele tá tentando implementar um jeito novo de jogar, que assim, é diferente de qualquer coisa que o mundo já viu até agora. Eles estão pensando em jogar com 6 jogadores agora. Um negócio fantástico, 6 na linha. É muito talento, muito talento. 6 na linha e ainda estão tentando entrar num processo para colocar mais um goleiro. Mas vai ser um lateral, né? Vão tirar o goleiro e vai ser um lateral lá, improvisado. É uma tendência nova no futebol. É que a gente agora acha meio estranho, mas é o futuro. Eles estão... futuro, não questione, não briguem com o futuro. Logo, nas principais mídias. Exatamente, aguarde. Vamos para a última. Quem foi o artilheiro do último campeonato ucraniano? Vamos às alternativas. Alternativa A, Júnior Moraes. Alternativa B, Tyson. Alternativa C, Vladislav. Ou alternativa D, Filipov. O Tyson? Você tem certeza da sua resposta? Como sempre, não. Você quer continuar com a sua resposta? Sempre. A resposta está errada. Comemora, senhor. A resposta certa seria Júnior Moraes. Errei por 2. Errou só porque não disse, né? Se tivesse dito ele... Exatamente. É que
quando eu falei do Nick, o time me desconcentra, daí acontece. É que o futebol é tão bonito, futebol apresentado por esse time que enlouquece, né? Pena que a FIFA não reconhece o futebol zambiano. Poderia, acho que o justo. O futebol apresentado é tão bonito que o justo seria dar uma vaga direta no Mundial para eles. Eu acho que deveria a Copa ser na Zâmbia. Fica a dica aí, FIFA. Bonito. Vamos ver qual a escalação da Zâmbia. Vou procurar aqui a escalação da Zâmbia e depois a gente vai conversar isso em off sobre a escalação da seleção da Zâmbia. A gente pode abrir um programa na Zâmbia. O que tu acha? Eu e tu fazer um programa na Zâmbia. Vamos lá. O último time da Zâmbia, tá? Vamos lá aqui, ó. Vamos pegar. O último time da Zâmbia. Ela venceu no último jogo 2-0 o Zimbábue, né? Eu vi o Zimbábue, que é outra potência. Ela tinha como goleiros o Sanjazi, o Chibwe e o Siame. Na defesa, Banda, Xanda, Xulia, Mbappé, Chama, Chesky e Mafent. Belos jogadores. No meio-campo tem o Besso, o Katema, o Mumba, o Matama, o Sakala, o Chamed, o Sinkala, Satu, Mevipu, Musunda, Mumba e Chama. E no ataque, Daka, Mila, Siankombo, Sikombi, Piri, Bulaia e o Mulenga, que chega firme sempre. Olha só, e esses grandes atletas jogaram no estádio Heróis Nacionais. A gente estava aqui zoando, mas tem um estádio na Zâmbia com capacidade para 60 mil pessoas. Sim, é que, brincadeiras à parte, o futebol africano, ele é fortíssimo, né? Um baita futebol, mas não tem visibilidade, né? A Copa das Nações é uma competição super competitiva, mas não tem visibilidade. O mundo não olha para o continente africano, né? É só buscar na memória qual foi o último jogador africano que pintou pelo Brasil, por exemplo. Eu lembro do Ty Sandos, que passou pelo Grêmio. Mas, né? Não faço ideia. Não tem muito no nosso futebol sul-americano mesmo. E tem, se tu for ver, principalmente nos torneios de categoria de base, sempre tem um outro africano chegando na final, mas acaba que quando chega no profissional, a seleção não consegue se formar como grande potência, no caso. Porque se tu for ver ali nas próprias Olimpíadas ou nesses campeonatos de mundiais, sub-20, sub-17, sempre tem ali a Nigéria, o Costa do Marfim chegando. Claro, são fortíssimos, fortíssimos. É só lembrar de Atlanta, por exemplo, que a Nigéria elimina o Brasil. Lembrar da Copa de 2006, né, que tinha Togo, tinha outras seleções ali. O Togo, por exemplo, era o destaque, né? Primeira Copa, se não me engano. E a gente vai lembrar de Camarões, com Cissé, a gente vai lembrar de... Em 2010 de teve a Gana sendo eliminada por Uruguai. Gana, teve aquele jogo no finalzinho. O Luiz Soares acaba, né, botando a mão, então... Acaba operando um milagre, esperando que ele não era goleiro. Sim, mas é a prova que é um futebol muito forte, só não tem visibilidade, né? Exatamente. Então, com isso, a gente vai encerrando o episódio dessa semana. Queria agradecer muito o Clériton por ter topado participar. Cara incrível aqui, deu um papo muito da hora. Lembrando que logo tem mais episódios para vocês. Durante a semana a gente vai lançando os cortes, melhores momentos. Então, queria agradecer. Clériton, mais alguma coisinha para falar pra gente ou nem? Valeu pelo convite, estamos à disposição, muito obrigado, ótimo papo com a galera e até o próximo, viu? Valeu. Então tá, sucesso aí no restante do ano e que tenha um ano de muitos sucessos lá na rádio. Pra gente, valeu, gurizada, obrigadão, viu?